Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Gaúcho de Sobradinho, engenheiro eletricista, com pós-graduação em administração e MBA executivo em direção estratégica. Ele é empresário do ramo de materiais elétricos em Foz do Iguaçu, onde já ocupou diversos cargos em entidades de classe, dentre os quais a presidência da Associação Comercial e Industrial da cidade. No último dia 8 de abril, ele tomou posse como presidente do CODEFOS, o Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico de Foz do Iguaçu. Estou falando de Rony Carlos Tempe, o meu entrevistado deste sábado aqui no Jogo Aberto. Boa noite, Rony. Boa noite, prazer estar aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, um prazer prazer recebê-lo aqui no estúdio da TV Tarobá. Muito obrigado. Para falarmos desse projeto que é um sucesso, que é o CODEFOS. Conselhos de desenvolvimento existem praticamente em todos os mais de 5.500 municípios brasileiros. Por que só alguns pouquíssimos, como o de Foz e o de Maringá, que é o inspirador de todas as poucas experiências bem-sucedidas nessa área, e cito aqui apenas os dois mais destacados do Estado, por que então tão poucos produzem resultados concretos expressivos? Caio, esse trabalho a gente começou em 2012. Lá em Foz do Iguaçu já existia o Conselho Econômico, né? Mas era apenas um conselho consultivo. Uhum. Então, apesar da participação de algumas entidades e as pessoas de Foz do Iguaçu, realmente o trabalho efetivo e o resultado acabava não aparecendo muito, porque era muito atrelado à parte política do município. Então, aí interesses... geral, só fazendo um parênteses, Exato. Os conselhos municipais de desenvolvimento são criados e são geridos pelas prefeituras. Isso, né? Aí fica um pouco mais difícil deles ficar independente, né, cara? Então, o que a gente buscou na época? Um conselho que estivesse dando resultado, que fosse exemplo para a gente. Mais apartidário e mais apolítico. Isso, e buscamos em Maringá, através do apoio lá da Associação Comercial, que a gente tem uma ligação muito forte, através da FACIAP, participa direto de trabalhos juntos. E eles nos cederam toda a tecnologia, né? Porque eles já têm o conselho funcionando desde 1996. Então, primeiro, além da parte teórica, formar o estatuto, a formação da lei, eles nos deram o que foi de melhor, que é a experiência. Como é que foi a dinâmica de como lá, não né? fazer um conselho. De como não errar, né? E como não fazer o conselho, isso que a gente conseguiu fazer. Agora, o CODEM, que é o Conselho de Maringá e que virou modelo e referência, não só para os municípios do Paraná, como para outros estados, e que você acaba de citar, que é um modelo inspirador, né, até pelo sucesso que ele teve. O que aconteceu lá que permitiu essa integração tão produtiva entre os poderes públicos e a iniciativa privada, que me parece foi aplicado integralmente e deu certo em Foz do Iguaçu? Exato. Eles tiveram bem mais tempo para trabalhar isso, porque era uma ideia nova na época, em 96. Então, você criar um conselho onde já tem o poder executivo, o poder legislativo numa cidade, sempre é o problema do ego das pessoas, o medo de perda do poder. Disputa por liderança. Exatamente. Isso as entidades de Maringá trabalharam muito bem, tiveram, claro, um tempo bem maior do que o nosso, mas eles conseguiram provar que esse conselho vem para somar com a comunidade e a gente teve uma palestra com o Silvio Barros, que foi um prefeito que teve trabalhando, foi executivo foi quando... Foi na gestão do Silvio Barros que começou a ideia do CODEM em Maringá? Não sei se foi na gestão do Silvio, mas ele aproveitou integralmente o trabalho do CODEM. Até porque ele tem um espírito associativista, Exato. né? O Silvio já tem essa característica ligada realmente à área empresarial. E o depoimento dele é o seguinte: o prefeito que não souberam aproveitar o trabalho. Hoje nós estamos em Foz do Iguaçu, mais de 250 pessoas voluntárias, mais de 150 entidades representadas, discutindo e trabalhando em benefício da comunidade, quer dizer, aprovando os projetos que realmente a comunidade quer fazer para a sua cidade. Então, o prefeito que souber utilizar isso... É uma força adicional, né? Com certeza, porque ele vai ter o apoio de toda a cidade e toda a parte produtiva que quer que realmente aquilo aconteça. Claro, o prefeito tem seus projetos pessoais também, mas a gente só entra para somar, ninguém está querendo dividir poder. Até porque a finalidade é uma só, desenvolver a cidade, com né? certeza. Tanto o prefeito quer isso, como os empresários. A gente conseguiu isso, então, em 2 anos, 3 anos, 1 de formação e 2 agora de trabalho dessa primeira gestão, fazer realmente e fazer com que a cidade e os poderes constituídos entendessem realmente a força e o poder que esse conselho tem com os projetos que já estão se concretizando agora, né, cara? Você acaba de assumir, então, a presidência do CODEFOS, que tem somente 3 anos de existência. 2 anos. 2 anos de existência, isso. né?
terminou agora a primeira gestão, que era conduzida, comandada pelo Danilo Vendrúsculo, né? Exato. E você está assumindo, tanto você como ele, vindos da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, que é a entidade, digamos, mater, né? Que, onde nasceu realmente a ideia. Claro, né? Só a ideia. Nós vamos falar, inclusive, sobre essas primeiras conquistas, né? Os projetos que já estão em andamento e os outros que estão prestes a sair do forno. Agora, a gente sabe que cada cidade tem suas próprias características, né? Maringá tem características muito específicas, Foz do Iguaçu bem diferente de Maringá, uma cidade fronteiriça, tem uma realidade trinacional. O que funciona em uma pode dar completamente errado em outra, né? Qual foi a fórmula matadora na sua avaliação, Rony, que fez o Codefoz dar certo e tão rapidamente? É muito diálogo, né? A gente tentou montar uma equipe que fosse isenta desse ego que a gente fala, de restrições entre as entidades. Realmente houve muita conversação, um diálogo para explicar como que era o Conselho, na Câmara de Vereadores, que era importantíssimo. Primeiro, o prefeito, que era na época o Paulo Macedônio também, que assinou, que mandou, como executivo, mandou para a Câmara a lei. Foi feita a nossa minuta, nós escrevemos a minuta, então teve toda a conversação com o Poder Executivo da época, que entendeu que era realmente positivo aquilo para o município. Enviou isso para a Câmara de Vereadores. A gente teve, então, uma conversa individual com todos os vereadores de Foz do Iguaçu na época, explicando como que ia ser o andamento, a logística do negócio. E a gente conseguiu, então, aprovar por unanimidade, em 12 de novembro de 2012, a lei que criava o Codefoz. Então, isso foi a grande vitória, coisa que nós fizemos em 6 meses. Maringá demorou quase 4 a 5 anos. Só para sair... Por ser uma coisa nova. Para virar lei. Exatamente. E eles tiveram toda essa dificuldade e aí nos ensinaram o caminho das pedras, realmente, para a gente conseguir fazer, em tão pouco tempo, a gente conseguir esse sucesso. Porque depois da lei aprovada, claro que não é tão fácil assim, mas aí bastava botar o Conselho em funcionamento. Foi o que a gente fez em março de 2013. Já com a eleição da primeira diretoria. Como é a estrutura do Conselho? Como é que se dá a participação das entidades e como acontecem as deliberações, as escolhas dos projetos pelos quais a entidade irá se unir para concretizá-los? Então, o grande conselho, realmente a mesa diretora é formada por um presidente, um vice-presidente e um secretário. E o prefeito é o presidente de honra? Exatamente. Ele fica permanente, tanto que agora o Reni Pereira continua na nossa chapa. A partir disso, são 33 votos, né? Onde a Prefeitura Municipal tem 3 votos através dos secretários municipais, Associação Comercial, mais 3 representantes, e as demais entidades distribuídas equilibradamente em toda a sociedade de Foz do Iguaçu. Então, o turismo, o Contur, os sindicatos patronais, sindicatos de funcionários. Quer dizer, é uma camada de toda representativa de toda a comunidade de Foz do Iguaçu, está presente no grande conselho de 33 votos, que representam 150 entidades. Exato, que vão eleger os projetos e as diretrizes do Conselho. Mas quem realmente produz os trabalhos são as câmaras técnicas. Então, nós temos hoje 14 câmaras técnicas formadas, de onde os projetos... Tem a Câmara Técnica, agora vai ser criada a Câmara Técnica só do projeto Beira Foz. Mas tem a Câmara Técnica de Educação, a de Logística, da Infraestrutura, e assim por diante. São 14 câmaras técnicas onde os voluntários se apresentam para o Codefoz e trabalham dentro das câmaras técnicas, discutindo o seu tema de especialidade, eleitam o projeto dessa Câmara, é levado para o Conselho, e o Conselho, entre todos os projetos apresentados, elege o de maior prioridade para aquele momento. De maior prioridade também olha também a questão da viabilidade. Exatamente. Né? Porque há projetos que são prioritários, mas a viabilidade é mais difícil. Então, aprovado pelo grande Conselho esse projeto, aí o Codefoz vai atrás de viabilizar isso para que isso aconteça. Foi o que aconteceu com a Ponte da Amizade, que era uma obra premente, toda a comunidade necessitava que ela acontecesse. Então é importante, você já começou então a falar dos resultados desta primeira gestão do Codefoz, né? Muita gente que vai a Foz vê as obras lá de revitalização da Ponte da Amizade, reforma, pintura, e pode estar pensando que é uma obra exclusiva. É uma obra, claro, é uma obra pública, né? Porque teve licitação, mas por trás
do início dessa obra e da viabilidade dela, houve o trabalho do Codefos, Exato. do conselho, né? Exatamente. Como é que funcionou? O conselho elegeu que a ponte tinha que ser reformada depois de 40 anos. 50 anos. 50 anos de inaugurada. 50 anos Foi agora em março. E não tinha sido reformada nenhuma vez, a não ser umas pinturas de recondicionamento, né? Mas reforma mesmo é a primeira. Então era uma necessidade da ponte, porque ela é nosso cartão postal. Né? Então esse projeto foi votado, foi deliberado, saiu de uma Câmara Técnica, chegou no Conselho, o Conselho, julgou viável, né? E aí votou. E como é que foi o trabalho daí para frente? Então, sendo votado e aprovado que era um projeto de maior interesse para a comunidade, a gente foi buscar como viabilizar isso. Primeira coisa é buscar o DENIT, né? Que é uma obra, ali é uma obra federal. E o DENIT falou, bom, para o DENIT fazer essa obra, primeiro vai ter que ser licitado um projeto, que vai demorar no mínimo 1 ano, tem que fazer a licitação, aprovar a empresa, pode ter impugnação. Depois de feito o projeto, volta para o DENIT, é feito o orçamento dessa obra. Depois do orçamento vai chegar no valor da obra, aí depois a gente vai fazer a contratação da empresa. Aí tem a licitação para contratar a construtora. Então você imagina esse período. Mas ele falou assim, daí o doutor Tiago, que é o superintendente do Paraná, falou assim, se vocês nos entregarem o projeto e o orçamento, a gente já ganha pelo menos 1 ano. Então o Codefos buscou dentro das entidades de Foz do Iguaçu, buscou verba no Fundo Iguaçu, que pagou esse projeto com os arquitetos lá de Foz do Iguaçu. O Fundo Iguaçu é uma outra instituição de Foz do Iguaçu ligada mais ao turismo. Que faz parte do Codefos. Que faz parte do Codefos. Tem um voto no Codefos e já parte como associação comercial também. O Fundo Iguaçu tem a verba própria, que ela usa para desenvolver o turismo. A ponte é um elemento de turismo fantástico de Foz do Iguaçu. Foi aprovado. Pagou o projeto por arquitetos de Foz do Iguaçu, com custos super reduzidos. Nós negociamos diretamente com os arquitetos de Foz do Iguaçu. Foi feito o projeto em tempo recorde, 3 ou 4 meses, já com orçamento real do custo da obra, e foi levado para o DENIT já. A gente pulou toda essa primeira etapa. Daí o doutor deu 11 milhões de reais. O doutor Tiago falou, puxa vida, se fosse 10 milhões de reais eu consigo fazer aqui pelo Paraná. Porque daí dá dentro da verba que ele consegue assinar. Da alçada dele. Exatamente. Como a Receita Federal também faz parte desse trabalho, faz parte desse conjunto do Codefos. Claro, ela tem lá a sua E como ali a Receita Federal é praticamente a dona da casa ali, da aduana, então a Receita Federal bancou parte dessa obra, tirou a parte da verba de ajardinamento, aquela limpeza toda embaixo ali da barranca do rio, embaixo da ponte. Com isso diminuiu para 10 milhões, o doutor Tiago conseguiu fazer a licitação e a obra já começou em janeiro desse ano e termina em setembro de 2015. Aí um case fantástico, porque todas as pessoas mostrou que funciona, né? Trabalhando em volta na mesma mesa, discutindo, achando soluções o mais rápido possível. Então, se fosse da forma convencional, que nem falei, talvez nem o projeto não estaria pronto até agora. Sem contar o fato de que a disputa política que poderia ainda haver por trás disso... Não houve nenhuma, não houve nenhuma. Um político querendo trocar essa prioridade, achando que é melhor fazer outra coisa e não a reforma. Isso. Não seria do lugar, até porque se fala na reforma da ponte há muitos anos. Exato. E outra, como outra que funcionou, a Câmara de Segurança, que já existia em Foz do Iguaçu, ali no Codefos, discutindo a segurança de Foz do Iguaçu, foi chamada para atender uma situação de emergência que era a obra sendo executada na ponte, foi parada meia pista para fazer a realização da concretagem. Então cria-se todo um transtorno de trânsito, de segurança. Então a Câmara de Segurança já entrou trabalhando em conjunto com o Paraguai, a Marinha do Paraguai, Polícia Nacional, a Aduana Paraguaia. Eu participei dessas reuniões lá, foi fantástico. Então a Câmara de Segurança já resolveu todo esse problema e a obra que deveria estar pronta, terminar 60 dias depois, adiantou-se em 60 dias por causa de toda essa integração que aconteceu. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos entrevistando o presidente do Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico de Foz do Iguaçu, Rony Tempe. Até já. Você está no Jogo Aberto e eu estou entrevistando nesta noite, aqui na TV Tarobá, o presidente do Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico de Foz do Iguaçu, Rony Tempe. Rony, qual é a situação atual dos principais projetos encampados nesta primeira gestão do Codefos, que acaba de ser concluída e que entregou, foi entregue para você agora o comando, né, dessa instituição?
Já falamos da ponte, da revitalização da Ponte da Amizade, que é o grande case, né, de sucesso, provando a viabilidade e a ideia acertada que foi a criação do Conselho nesse formato que vocês fizeram, seguindo a fórmula lá de Maringá, que hoje é uma inspiração para outros municípios. Bom, enfim, falamos da revitalização da ponte, que está lá em andamento. O que mais vem pela frente aí? Que já está, digamos assim, projetado, saindo do forno. A revitalização da ponte ela já estava acontecendo, mesmo antes do Codefós, a gente estava fazendo um movimento para que ela acontecesse. Sim, o movimento havia. O Codefós abraçou como sendo o marco número 1, até para provar que o Conselho funcionava. Diante disso, a gente montando o Conselho pensou, bom, para a gente fazer um planejamento a longo prazo, vamos ter que fazer pelo menos um estudo da cidade, como faz em qualquer empresa. Você assume uma empresa que você não é dono, vamos analisar o que a empresa tem, para daí fazer um planejamento para frente. A gente foi contratado, então, o Dr. Carlos Paiva, que é um consultor lá de Porto Alegre, e a gente fez o diagnóstico da cidade de Foz do Iguaçu, levantando pontos fortes e pontos fracos, para fazer o plano de desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu até 2035. Nos próximos 25 anos, o que a cidade de Foz do Iguaçu quer, para onde a gente quer levar a nossa cidade. Esse trabalho está concluído e vai ser apresentado agora, demorou praticamente 2 anos, levantando e fazendo pesquisa com todas as pessoas, entidades significativas. Daqui até 2035. 2035. O que vocês esperam ver concretizado? Exatamente. Para onde cidade a nossa vocês cidade querem? O que a gente já descobriu, lógico que a gente já sabia, mas agora com dados, com estatística, que a cidade tem uma vocação turística fortíssima, o marco número 1 é o turismo. Logística apareceu muito forte, né? Toda a parte de transportes. Claro, você tem uma integração, tem uma ponte, tem a segunda maior economia, né? de Foz do Iguaçu, que gera maior economia e renda. Depois vem comércio, mas ainda sinalizou muito forte para nós a educação, com a vinda da Unila, muitas faculdades particulares crescendo significativamente, e a parte de saúde, né? Que além de atender, a saúde atende todo o extremo oeste do Paraná, tem toda a parte do Paraguai, onde brasileiros vivem e a saúde não é estruturada. No momento que se pensa num plano de desenvolvimento para Foz do Iguaçu, tem que se pensar nessa comunidade internacional. Exatamente. O que é forte, o que é marco para nós hoje? Então, é turismo, logística, saúde e educação. O resto continua comércio, como minha parte onde eu trabalho, serviços também. Mas para a comunidade entender que o investimento tem que ser focado nesses 4 pilares, realmente, da economia. Tá, de posse desse conhecimento, o que é que se pretende fazer? Agora, ações para fortalecer esses 4 pilares e para levantar os pilares que não são tão fortes assim. Mas, principalmente, os investimentos focados nesses 4 que são os que trazem e vão levar a nossa economia para o futuro, para o crescimento cada vez maior de Foz do Iguaçu. E que elas consigam trabalhar em paralelo, sem uma combater a outra, né? Como a gente estava discutindo a execução do novo Porto Seco de Foz do Iguaçu, que está sendo construído, que ele vai contemplar a logística, mas que não atrapalhe o turismo. Porque você não pode cruzar caminhões com um turista, toda aquela parte de porto, né, porto intermodal. Então, esse é o estudo que o Codefós vai fazer para esse planejamento para os próximos 25 anos. E de posse, então, portanto, dessa pesquisa, enfim, dessa realidade, né, da cidade, vocês vão aproximar escrever as ações e as metas para os próximos anos. Esse diagnóstico. Né? Exato, é a revisão completa do plano diretor da cidade. A construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai. Essa também já foi contratada, né? A empresa já está em Foz do Iguaçu. A obra não começou ainda? Não, porque a empresa, uma das atribuições é fazer o projeto executivo. Eles estão concluindo o projeto executivo, já estão fazendo as fundações, o estudo geológico do solo para fazer as fundações. A localização vai ser aquela, lá no Porto Meire? Exatamente. Tá. Então, em breve, acho que até maio, junho, as obras começam definitivamente. Agora, para isso vai ter que criar uma via alternativa que não passe pela cidade. Exato, né? Que é a execução da perimetral. Então, todos esses assuntos são discutidos dentro do Codefós, porque interferem em toda a execução da cidade. E aí tem que discutir o plano diretor da cidade. Exatamente. O plano diretor da cidade é a meta agora da nossa gestão. Inclusive, o meu vice-presidente, o Leandro Costa, arquiteto, representante indicado pela Associação de Engenheiros e Arquitetos, vai ser o responsável por cuidar de todo esse trabalho,
que é um trabalho muito técnico. Provavelmente a gente deva consultar uma consultoria externa também, de fora da cidade, para nos auxiliar. Porque a cidade é uma cidade mundial, né? A gente tem que pensar em todos os aspectos. E o Brasil não tem muita vocação e muita tradição em planejamento, né? Normalmente se faz uma ponte e depois se coloca o rio embaixo. A própria cidade, grosso modo, a cidade de Foz do Iguaçu é assim. Eu quando mudei para lá, eu morei aqui em Cascavel. Sim, claro. É uma cidade totalmente planejada. A gente se assustou de como ela não foi planejada. Totalmente mais ou menos planejada, né? Então, mas foi mais do que Foz. Então agora a gente vai ter que reescrever a história daqui para frente. Agora, a duplicação da BR-469, que é mais conhecida como Avenida das Cataratas, essa também está encrencada, né? Há bastante tempo. É uma obra que já tinha até começado no passado, deu problemas lá com o Tribunal de Contas. Mas foi interditada. Está sendo refeito todo o projeto. Inclusive, também dentro do Codefos, é um projeto que o Fundo Iguaçu do Turismo já estava patrocinando. Então, ele traz para dentro do Codefos para todo mundo analisar com todos os seus aspectos, né, que todo mundo possa realmente dar seu palpite, né, a comunidade de Foz do Iguaçu. E esse projeto vai estar concluído ainda esse ano. Considerando o histórico de vocês, do que foi feito na revitalização da ponte, dá para esperar que agora saia. Exato, porque não vai ter ninguém remando contra, né? Todo mundo entendendo e conhecendo o projeto, vai ter tempo de dar a sua opinião antes que o projeto aconteça. Por que acontece muito, Caio? A pessoa apresenta um projeto como foi nossa Avenida Brasil, lá em Foz do Iguaçu, sem consultar as pessoas que tinham as lojas lá. Então, aí que dá a rejeição. Se você faz uma assembleia com os lojistas, o pessoal dá o palpite. Além de enriquecer o debate, até com ideias inovadoras, né? Então o projeto anda muito mais rápido, porque as etapas de restrição não existem, elas são de discussão. Quando o projeto é aprovado, como foi o da Ponte da Amizade, não teve questionamento nenhum. Todo mundo fazendo o maior esforço para que ela fosse executada o mais rápido possível. É lógico, isso é a lógica que devia acontecer sempre, mas infelizmente em outros lugares mas não acontece. Mas o modelo está aí, é só os municípios começarem a se mirar nesses bons exemplos. Agora, Foz defronta-se, neste momento, Rony, com uma questão que terá, se aplicada, se validada, um forte impacto na economia da cidade, que é a anunciada redução da cota de compras no Paraguai e na Argentina de $300 para $150, né? O problema é maior em relação até ao Paraguai por causa de todo o turismo de compras das mercadorias estrangeiras, né, que são adquiridas ali vindas de vários lugares do mundo. Como é que os empresários estão, de um modo geral, estão vendo esse tema? Então, no passado, eu cheguei em Foz há 22 anos. Eu, como comerciante, enxergava o Paraguai como concorrente, porque lá são vendidos materiais elétricos do mundo inteiro, como eu vendo na minha loja, com impostos diferenciados. Com o passar do tempo e a gente entendendo como funciona a nossa fronteira, hoje a gente está totalmente integrado com o Paraguai. Tanto que está sendo formado o Conselho de Desenvolvimento de Cidade Leste, o CODELESTE, que vai ser um afiliado do Codefos. E a gente enxerga hoje totalmente diferente. Porque lá também tem que andar meio paralelamente. Tem mais de 40 mil pessoas que trabalham e vivem em Cidade Leste que são de Foz do Iguaçu. Então, se Cidade Leste for mal no comércio, a gente está vendo agora que o dólar subiu, o quanto Foz do Iguaçu sofre. São economias complementares? A gente montou um grande bloco agora, inclusive com a Argentina também, que está sendo formado o Conselho de Puerto Iguaçu, o CODESP. O nosso sonho é ter os 3 conselhos integrados para fazer também inspirado no Codefos. Um conselho trinacional. O nosso sonho é ter um conselho trinacional. E a gente esteve junto em Brasília e em Assunção, lutando pela cota dos $300, para manter os $300. Porque essa cota está sendo rebaixada por causa da lei dos free shops, que não foi aprovada ainda, mas o prazo é 1º de julho. Certo. Só que a instrução normativa que diz como que vão ser os free shops, o que vai poder vender, quem vai poder participar, ainda não está escrito. Só que a lei da porque qual é a ideia? É desestimular a compra no Paraguai, restringir para que comprem nos free shops que supostamente, né, eventualmente serão instalados em Foz do Iguaçu. Lá em Brasília a ideia é para não ter evasão de divisa do país para fora. Agora, a redução da cota é ruim para a economia turística de Foz. Agora, a criação dos free shops no lado brasileiro. A gente não sabe ainda porque a instrução normativa não está escrita e até a gente não poder ter bastante conhecimento e discutir entre nós, a gente não pode nem ser a favor nem contra. Mas a gente esteve em Brasília agora, outro dia, com o ministro Levi e o Jorge Rachid, que é o superintendente-geral, secretário-geral da Receita. Eles nos garantiram que, antes de ser promulgada essa instrução normativa, a gente vai ter a possibilidade de discuti-la. Eles vão colocar no site da Receita, para a gente poder dar opiniões e talvez escrever da melhor forma possível. Porque essa lei foi feita lá no Rio Grande do Sul, para aquelas cidades que fazem fronteira com o Uruguai, que estão sofrendo muito com a concorrência do Uruguai. Aqui não é
que é muito diferente da situação de Foz do Iguaçu. Então, a gente não quer que seja feita uma lei nacional que acabe nos prejudicando. E a gente tem pedido para que pelo menos deixe a nossa cota em $300, independente dos free shops ou não. Já houve uns 2 anos atrás, né? Uma tentativa também nesse sentido de reduzir a cota. Isso. E houve um movimento político, todo, empresarial, né? E o município ainda de Foz tem a possibilidade de não querer os free shops. Isso é uma prerrogativa que o município tem. Então, no momento que sair essa instrução normativa, a gente leva para o CODEFOS, todo mundo discute. Se for positivo e o CODEFOS e a cidade votarem por sim, a gente faz sim. Se não, a gente vai pedir para o prefeito que não assine a lei municipal que atenda a instalação dos free shops. Bem, isso tudo é o trabalho que a gente tem feito lá. Muito bem. Parabéns, então, ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, que na pessoa do seu novo presidente, Rony Tempe, pelos belos resultados alcançados. Obrigado pela audiência. Teremos muitas discussões pela frente sobre esses temas. E até o próximo sábado. Boa noite.